Lei de deslocamento de Wien. Um ferreiro, ao pegar uma barra de aço e a aquecer, pode saber a temperatura por observar a mudança da cor do metal. Também, em uma aula de química, usando um bico de Bunsen, notamos uma chama azul saindo do metal. Por outro lado, uma vela que queima apresenta uma chama amarelada. Assim, percebemos que quando um objeto fica mais quente, duas coisas acontecem. Primeiro, ele começa a emitir mais luz em todos os comprimentos de onda, para que fique mais brilhante. Segundo, ele muda de cor, porque o pico da emissão muda para a extremidade azul do espectro. Vamos entender isso usando um gráfico com comprimento de onda no eixo X e a intensidade da onda no eixo Y. Vejamos, por exemplo, uma estrela com a extremidade de temperatura na superfície de 4.000 Kelvin. Ela emite radiação com todos esses comprimentos de onda, variando do infravermelho, passando pela luz visível e indo até o ultravioleta. Mas você pode ver que o pico de intensidade é de cerca de 700 nanômetros na região vermelha do espectro de luz visível. Mesmo que a estrela emita em todos os comprimentos de onda, a luz visível vermelha terá mais intensidade, será mais alta, fazendo com que a estrela pareça vermelha. Uma outra estrela que tenha uma temperatura de superfície mais alta, como por exemplo 7.000 Kelvin, emite luz com a intensidade maior. Embora emita luz em todos os comprimentos de onda, essa estrela tem a sua maior intensidade, ou seja, seu pico, deslocado mais à esquerda, na região azul. Por isso, essa estrela parecerá azul para nós. Percebemos destes exemplos que a relação entre a temperatura do objeto e o comprimento de onda, com a sua maior intensidade, é inversamente proporcional e diretamente proporcional à sua frequência. Esta lei é conhecida como Lei de deslocamento de Wien. A constante de proporcionalidade entre eles é chamada de constante de Wien, que é de 2,898 vezes 10 a menos 3 metros Kelvin. Contudo, essa lei só é aplicável a objetos considerados como corpos negros. Um corpo negro é um objeto que absorve toda a radiação incidente sobre ele sem refletir nada. No entanto, esses corpos emitem radiação. Por exemplo, o Sol pode ser considerado aproximadamente um corpo negro. Ele tem temperatura de superfície em torno de 5.800 Kelvin. Usando a lei de deslocamento de Wien, vamos calcular o comprimento de onda do seu pico, dividindo a constante de Wien, que é 2,898 vezes 10 a menos 3 metros Kelvin, por 5.800 Kelvin. Isso nos dá 5,02 vezes 10 a menos 7 metros, ou 502 nanômetros. Esse comprimento de onda nos dá a luz verde do espectro de luz visível. Como podemos ver no gráfico, o pico da radiação está na luz verde. Mas por que não vemos verde o Sol? Isso tem muito a ver com a questão como nossos olhos enxergam a luz do Sol. Nossos olhos possuem 3 receptores, as cores vermelha, verde e azul. Mesmo com o pico no verde, as demais cores também são emitidas. Nossos olhos veem a soma dessas cores, o que resulta na cor branca.